Olá pessoal, eu sou Rodrigo Santos pelo canal LabVR. Hoje meu objetivo aqui é passar algumas dicas sobre o Virtual Desktop. Como sabemos atualmente, esse é o principal programa utilizado nos óculos de realidade virtual standalone, Quest 2 e Pico 4. E ele permite jogar os games de PC VR por meio do Wi-Fi e com muita qualidade. Eu posso afirmar sem medo de errar que até esse momento ele é bastante superior ao software Link do MetaOculus, por mais que esse já tenha evoluído bastante, e extremamente superior ao Streaming Assistant, que tem esse papel nativamente e gratuitamente no Pico 4. A diferença de utilizar o Virtual Desktop ou esses outros programas grátis está especialmente ligada à qualidade gráfica. O Virtual Desktop permite maior resolução e ajuste de uma série de parâmetros, dentre eles o que eu vou falar nas dicas mais abaixo. Além disso, o desempenho, que é fundamental quando se fala de realidade virtual, pois quedas de desempenho podem até provocar mal-estar do usuário. Contudo, mesmo utilizando o Virtual Desktop, ainda assim podem existir diversas coisas que podem interferir na qualidade e que estão diretamente ligadas não estão diretamente ligadas a esse programa em si, mas ao ambiente do usuário, ou seja, o seu computador, os programas que lá estão e o seu roteador. O fato é que, quando essas configurações não estão legais, geralmente o que ocorre é perda de desempenho, provocando latência, pequenos travamentos e a sensação de stuttering. Então as dicas que passarei aqui se baseiam na minha experiência e servirão para ajudá-lo a configurar esse programa e praticamente tudo o que ele depende para funcionar bem, de modo que você consiga ter o melhor desempenho possível nos games quando utilizá-lo. Eu dividi as dicas em 3 partes, que são os 3 dispositivos envolvidos nessas configurações. Vamos lá. Pessoal, então o primeiro dispositivo que eu vou falar aqui é o roteador. Então são dicas sobre o roteador. Que é a primeira coisa que eu gostaria de sugerir. Não é obrigatório, mas se possível adquira um roteador Wi-Fi 6, tá? Adquira um Wi-Fi 6 exclusivo para o dispositivo VR, tá bom? Não é obrigatório, mas é a garantia de que você vai ter mais qualidade, mais estabilidade na rede, tá bom? Eu tenho um roteador dessa marca que eu estou mostrando para vocês na tela, tá? É um Huawei Wi-Fi 6, Ele tem 3.000 Mbps de velocidade, é uma versão Plus dele, E ele é um excelente roteador. Eu já tive roteadores Wi-Fi 6 que eu não curti muito também o resultado, tá? Não senti muita diferença. Por exemplo, o Xiaomi AX1800 eu não curti muito, tá? Mas esse daqui realmente fez uma diferença para mim, tá bom? Outra dica aí sobre o roteador, gente. Então, caso eu tenha adquirido esse roteador exclusivo para o VR, então não se esqueça de configurá-lo corretamente. Uma coisa importante é a desativação do DHCP nele, tá? Pois, ao contrário, ele vai começar a conflitar com o seu roteador da operadora e te dar uma série de problemas de conflito de IP, tá? Em cima disso também, garanta que o endereço IP do novo roteador seja diferente do IP do roteador principal da operadora, tá? Senão vai conflitar também. Então, geralmente, o IP do roteador principal é, por exemplo, 192.168.0.1, Então, você pode ver isso lá na etiqueta lá do roteador da operadora, Então, dá uma olhada lá nessa etiqueta, do roteador da operadora. Confere aí para ver se não está conflitando com o mesmo endereço do seu novo roteador, tá bom? Outra coisa também importante aí que tem relação com essa imagem que eu estou mostrando, Então, nesse novo roteador, você tem que puxar um cabo de rede que vira lá do roteador da operadora. Então, você vai puxar um cabo do roteador da operadora para o novo roteador e plugar na porta LAN de ambos, tá? Então, na porta LAN de ambos, não é na WAN, você não vai usar a WAN, tá? Então, você vai usar esse novo roteador como se fosse um repetidor. Então, você liga um cabo de rede na LAN do roteador principal e na LAN do novo roteador, tá bom? Antes você vai ter feito aquelas outras configurações que eu falei, que é a desativação do DHCP e colocar o novo roteador no IP fixo lá, diferente do roteador da operadora, tá bom? Então, esses passos aqui são os principais aí para o roteador, a outra parte que eu queria falar sobre o roteador é em relação ao ambiente, tá? Pessoal, o que é importante, então? Utilize o roteador no mesmo ambiente, cômodo da casa, que você estiver jogando
né? E no local livre, no alto, de preferência próximo à altura que ficará o dispositivo VR quando você estiver jogando. Não vai guardar o roteador numa caixa, não vai guardar o roteador debaixo da mesa, porque isso vai atrapalhar o sinal, tá? Não vai chegar perfeitamente o sinal para o VR e você vai ter problema, tá? Então deixa o roteador num local alto visível para que você tenha todo o sinal cheio ali, tá? Outra coisa que é importante, né? A exclusividade, tá? Então vamos falar da exclusividade. Então, pessoal, tem que dar exclusividade ao dispositivo, né, VR na sua rede 5G. Não adianta você colocar o seu VR lá no roteador novo e colocar o celular, o Netflix e tudo rodando ao mesmo tempo lá. Então, separa esse roteador para o VR, tá? Alguns roteadores mais parrudos aí, o pessoal fala que até consegue rodar e tal, mas vai afetar, tá, gente? Dependendo do jogo aí, se você vai jogar um jogo mais pesado, um jogo de corrida, você vai sentir, tá bom? E aí, agora eu vou falar da dica que acho que é a mais importante, que é o Plus aqui, que nem todo mundo sabe, tá? Que é uma configuração específica que você tem que fazer para você ter um melhor desempenho aí no roteador, tá bom? Vou mostrar para vocês aí como é que se faz isso no roteador que eu tenho aqui. Então, cada roteador pode ser que tenha um caminho diferente, mas basicamente o que você tem que fazer é colocar a rede do roteador em 80 MHz. Então, você determina ali a banda ali em 80 MHz. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz no meu. Só então, no caso do meu roteador aqui, que é esse Huawei aqui, Wi-Fi AX3, né? Eu já loguei aqui, entrei no IP dele, né? Eu vou aqui em mais funções, tá? E eu vou mudar aqui dentro das configurações de Wi-Fi. Eu vou colocar aqui, ó, na rede 5G, que é a que a gente vai usar pro Quest ou pro Pico, né? Eu vou determinar aqui a largura de banda, né? Então aqui, ó, geralmente o padrão é aqui, ó. Ele vem em 20, 40, 80. Então você coloca aqui, ó, fixo em 80, tá? Fixa em 80 e salva. Pronto. Isso já está feita a configuração. Isso aqui melhora demais a estabilidade da rede, tá? Porque essa faixa de banda aqui ela é maior, tá bom? Isso tem que ser feito. Pessoal, a gente está aqui com a tela do Virtual Desktop, então, começando pelas dicas aí no computador já, então, tá? Essa telinha aí vocês conhecem bem, ela fica ali do lado do relógio do Windows. Então você abre essa tela e você desabilita ali aquela função Automatically Adjust Bitrate, tá? Automatically Adjust Bitrate. Desabilita essa função porque você vai determinar lá dentro do VR depois qual que vai ser o bitrate que você vai trabalhar, tá bom? Então é importante você desativar isso para não ficar gerando oscilações, tá? Em relação aos demais, aí eu costumo deixar aqui no codec em H264, tá? E o restante aí, se vocês quiserem copiar as mesmas configurações, é o padrão mais ou menos do que já vem quando você instala a aplicação, tá bom? Então não muda muito não. Essa outra dica importante ainda no computador é que você feche todos os programas que estiverem abertos e sem uso, que você não vai precisar durante o jogo, tá? Tem vários programas que você pode ter, não vou dar exemplos aqui, mas é só você clicar ali do lado do relógio do Windows, né, junto até com o próprio Virtual Desktop, verificar coisas que estão ali abertas, que não fazem sentido, e fechar, né? Isso vai te dar um pouco de mais folga aí de processamento para o seu computador, para a memória RAM, e isso também vai ajudar com certeza bastante aí no desempenho do jogo, tá? Uma outra dica também relacionada a isso no computador é você desativar o modo de jogo do Windows, tá? Então você clicando ali com o botão direito no ícone do Windows, vou mostrar para vocês aí como é que faz essa configuração. Isso também vai diminuir aí a quantidade de recurso que a máquina usa, né? E vai dedicar tudo pro jogo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês onde é que fica. Então pessoal, você vem aqui na barra de pesquisa do Windows, na busca, né? Então você escreve aí modo de jogo, né? E vai localizá-lo aqui, ó, configurações do modo de jogo, né? Vai aparecer aqui, você clica aqui e aí vai estar aqui, ó, uma configuração. Você deixa desativado, garante que esteja desativado, né? Por padrão ele vem desativado, mas você pode ter ativado em algum momento aí para outros jogos, né?
que não são de realidade virtual, e não é recomendado para nenhum jogo de realidade virtual. O Windows costuma se perder, né, quando isso aqui está ativado. Aí você já aproveita, vem aqui no Xbox Game Bar e desativa também, tá? Não deixa isso aqui ativado, porque também vai consumir muito recurso da máquina e vai dar problema para você, tá bom? É mais uma dica aí também. Uma outra dica também, pessoal, é você abrir o gerenciador de tarefas e priorizar o Virtual Desktop e o Virtual Desktop Streamer para que eles utilizem o máximo possível aí da máquina. Você aumenta a prioridade deles. Vou mostrar para vocês como é que faz isso daí. Tá? Isso daí acaba ajudando também para a ferramenta rodar com o máximo de desempenho aí possível, sem ser interrompida por outros recursos, tá bom? Então você dá um Ctrl Alt Del aí no teclado, vai abrir aqui o gerenciador de tarefas, clica aqui em gerenciador de tarefas, localiza aqui o Virtual Desktop, ele vai estar em ordem alfabética, clica aqui com o botão direito, aí você vem aqui, ir para detalhes, pode vir aqui em prioridade, tá vendo? Você define aqui a prioridade em tempo real. Você já vai ver aqui também o Virtual Desktop Streamer aqui embaixo. Tem os dois, o Service e o Stream. Faz a mesma coisa. Clica com o botão direito, vai ter aqui definir prioridade. Você coloca aqui em tempo real. Tá? Aí ele vai dar uma mensagem, não tem problema. Pode ativar aí, que não vai dar problema não. Pessoal, a dica 14 agora aqui do vídeo. Agora a gente vai começar a olhar lá para dentro do Virtual Desktop, lá dentro do Pico, dentro do Quest 2, tá? Lá no programa instalado. Então tem algumas configurações. Primeira coisa, né, que você pode fazer aí que é interessante. Então, na guia Streaming, né, essa guia que eu tô mostrando aí, você seleciona a qualidade dos gráficos de acordo com a sua placa de vídeo aí, né? Então, dependendo do jogo, vai funcionar bem, mesmo que você selecione uma placa de vídeo superior à sua, tá? Pode ser um pouco superior à seleção que você faz, e mesmo assim às vezes funciona bem. Então você testa, começando aí por configurações um pouco superiores, né? E se perceber que isso provocou alguma queda de quadros, não ficou legal, deu algum travamento, então você pode baixar a qualidade. Mas eu uso aqui uma RTX 3060 e eu tô dentro do Virtual Desktop utilizando aí a configuração Good Like, né? Mostrada aí, tá? O outro ponto aí é o bitrate, né? Então o bitrate que eu tô mostrando aí para vocês é importante também que seja configurado. Eu deixo aí entre 100 e 115, tá? 115 é o que eu tenho usado, tá? Não coloca mais do que isso, porque senão você pode ter problema, tá? 115 é o limite, porque senão você tem que passar muita informação lá e acaba gerando problema. Outra coisa importante aí é essa parte que tem relação aí com a imagem, né? Então você seleciona aí a opção Increase Video Nominal Range, né? Para deixar a imagem mais bonita, né? Com cores mais vivas e com o preto mais preto. É bem bacana essa configuração aí. Então você deixa habilitado, que fica bem melhor a imagem para você, tá bom? Uma outra coisa que você pode ficar atento também aí, né? De usar, né? Habilitar aqui o Show Performance Overlay, né? Então você habilita aí o monitor de desempenho, né? Sempre que você quiser monitorar a performance aí do jogo, tá? Então você fica de olho, né? Quando você entrar no jogo, ele vai mostrar ali os FPS, né? A latência, é importante ficar de olho sempre na latência, né? Quando a latência, ela tem algumas linhas ali, tem a linha de rede, network, né? E tem algumas outras linhas também que elas vão oscilando e dependendo da oscilação, ela vai ficar amarelo ali, sinalizando que não tá legal, né? Então, se você perceber que tem alguma linha ficando amarelo, você já fica atento que precisa fazer algum ajuste aí dentro dessas dicas que eu dei. Pessoal, então basicamente são essas dicas que eu tenho para passar para vocês. São 17 dicas, né? Várias coisinhas, vários detalhes que eu tenho certeza que se você se preocupar e tá observando nesses 3 equipamentos, né? Que é no computador, né? No roteador principalmente, né? E no próprio dispositivo VR, vão te ajudar bastante aí a ter um bom desempenho dentro da realidade virtual, tá bom? Eu já cheguei a fazer alguns testes até com cabo, né? Eu vou fazer um outro vídeo aí para mostrar como é que usa o Virtual Desktop com cabo, dá para usar, tá? Mas eu acabei deixando de lado um pouco o cabo, porque com essas configurações aí, com todas essas 17,
né, dicas que eu apliquei, eu acabei tendo praticamente o mesmo desempenho via Wi-Fi, né? E o Wi-Fi, sem dúvida nenhuma, é muito melhor, porque te dá mais liberdade de jogo, né? É um jogo muito mais agradável, né? Principalmente em jogos de tiro, que eu gosto muito, como Population One, Contractors, enfim. Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Se você puder, deixa o like aí no vídeo. Eu agradeço muito aí, fique com Deus. Estamos juntos. Até a próxima.